Um desserviço à própria democracia, eu compreendo como um desserviço à própria democracia e como um desserviço à estrutura que precisa ser transformada, não é? É um desserviço às emergências que afloram do processo como um todo e que o país, principalmente aquela parte mais necessitada do país, precisa de que essas coisas aconteçam e que não vão poder vê-las acontecer por conta justamente da fluidez, por conta do hermetismo e por causa do vazio desse discurso. Porque, veja, como você bem disse, são pessoas em cima de uma ferida apontando um dedo um para o outro para querer definir quem é o responsável por aquela ferida, né? Então, eu acho que o discurso está fora de contexto, porque o pressuposto e o principal do debate que deveria instruir esse apontamento de dedos coletivos deveria ser o futuro da nação. E o futuro da nação que partisse do pressuposto de que nós precisamos reformar nossas instituições. E que, tanto quanto reformar essas instituições, nós precisamos reformar a nós mesmos. Até porque as instituições que aí estão são, em grande medida, uma representação ou a materialização daquilo que é o pensamento médio de nós brasileiros. Então, isso significa também que o nosso pensamento médio precisa ser elevado, para que isso possa replicar nessas instituições que precisam ser estruturadas para cumprir esse objetivo. De modo que apontar o dedo do eu contra o outro não vai resolver o problema central, que é o país que precisa ser construído e rapidamente, antes que ele esboroe, né? E, então, essa perspectiva eu acho que está num vazioismo. E essa perspectiva, se é que tem alguma coisa interessante nela, nesses apontamentos de dedos e de que você é o inimigo meu, né, é o fato justamente de que nesse apontar de dedos você acaba descumprindo que esses dedos não são dedos também muito confiáveis. Tem um velho ditado popular, muito antigo, velho mesmo, que diz que casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão, não é? Então, fazendo um trocadilho, e com a licença do trocadilho, poderíamos dizer que casa que falta foco, que falta direção, que falta fundamentação, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então, o que está faltando para o nosso país é isso. Primeiro, que modelo de país nós queremos mesmo que prevaleça? Se nós não definirmos um modelo de país e, em cima desse modelo de país, construir esses alicerces que possam permitir que ele seja construído, nós vamos ficar nos debatendo nesse apontar de dedos, inclusive entre instituições. Já não bastasse as pessoas na rua e nas redes sociais se apontando e se acusando, as nossas instituições agora também começam um a apontar o dedo para o outro, como se não coubesse a ela também fazer esse trabalho civilizatório, ou seja, as nossas instituições, elas começam a perder o sentido do seu papel de condução e de promoção dessa travessia, envolve numa discussão, né, estéril, não é, de que quem é culpado ou quem pode mais solucionar esse problema a partir de um voluntarismo, entendeu? Então eu prendo, eu solto, eu concordo, não discordo, essa portaria não pode, esse problema não pode ser resolvido. Enfim, a gente desce dessas minúcias do embate do dia a dia que em nenhum momento dá conta da gravidade do problema e das soluções que precisam ser construídas para solucionar esse problema. Então, nós precisaríamos ter instituições mais do que sólidas, comprometidas e compromissadas com esse modelo de país que não estão, e as instituições não estão fazendo essa puxada. Nós precisaríamos que a sociedade civil estivesse estruturada em cima de fundamentos dessa natureza e que elas, então, pudessem fazer essa puxada, e ela também não está fazendo essa puxada quando faz, ou quando elas fazem de forma ainda fragmentada ou faz para os extremos, e, ao final, nós poderíamos esperar que a mídia pudesse auxiliar, pelo menos indicando uma direção, né? Mas aí a gente vê que a mídia, no seu conjunto, enquanto estrutura de poder, ela acaba também tirando o pé dessa responsabilidade e procura simplesmente apontar o dedo, né? Então, o culpado é ele, é o Cabral, é o Pedro Vaz e Caminha.
Nós, brasileiros, não queremos saber quem que é o culpado, nós queremos resolver esse estado de coisa que aí está. E para resolver esse estado de coisa que aí está, nós vamos precisar que alguém faça essa puxada. São as instituições que vão puxar para esse novo? Não é? São as instituições oficiais que vão fazer? São as instituições da sociedade civil? São as instituições de produção de ideologias? Quem vai fazer essa puxada? Então, eu acho que o que está faltando é grandeza, né, nos nossos pensadores, nos nossos promotores de sonhos e de utopias, que tenha responsabilidade, que tenha interesse, que tenha competência e que tenha, inclusive, habilidade para fazer essa condução. Eu acho que está faltando uma visão de longo prazo, não é? Nós nos apresentamos e nós nos postamos diante desses problemas com essa ação de curto prazo e de curta, o que se chamaria aí nessa linguagem econômica do voo da galinha. Então o panelaço só foi até a página 5, né? O buzinaço foi até a página 6 e ocupar as ruas foi até a página 7. Isso para nós se traduziu como suficiente, não é? E como a nossa parcela de contribuição para fazer a mudança. Cadê o projeto? Que projeto? E aí falta o central. Não temos um plano de voo, não é? Não temos um projeto para pôr na mesa. E das duas, uma, ou a gente pega um, ou remenda o que tem, ou constrói um novo. E me parece que nenhuma desses três caminhos estão sendo muito bem recebidos, nenhum desses três caminhos estão servindo como plataforma ou como paradigma para a gente dar esse salto. De modo que o que está perigando? Uma frustração terrível que vai nos devolver para pelo menos 10 anos pior do que nós estávamos, talvez até antes da Constituição de 88. Porque se nós não reformarmos esse estado de coisas que está aí, das estruturas, principalmente do sistema político e do sistema judiciário que trabalha com essa política, a gente vai fazer uma regressão de 30 anos para trás. Porque os que estão permanecerão, os que estão permanecendo vão fortalecer as estruturas e os mecanismos de permanência, não é? E toda aquela reivindicação, toda aquela necessidade de transformação vai para o ralo. Então vai ser uma baita de uma frustração e, de novo, a gente vai perder uma grande oportunidade de fazer esse salto rumo ao futuro que está todo mundo precisando, querendo e exigindo. Então, de que ética nós estamos falando e que ética tem validade? Então, nós precisamos definir isso daí de uma forma muito clara. Por outro lado, nós precisamos saber que a possível reação à nossa conduta é uma coisa certa e uma coisa que, efetivamente, nós vamos ter que se submeter a ela. Ou seja, punibilidade. Porque se de um lado nós estamos a não ética, ou uma ética minha, que me interessa, dentro das virtudes que eu avalio e avalizo, por outro lado, eu tenho a tranquilidade de que, qualquer que seja a minha ética, eu não tenho qualquer sanção sobre ela. Então, por conta disso, a empresa que foi pega na Lava Jato ontem continua desenvolvendo todas as suas práticas pela qual ela foi pega na Lava Jato ontem, porque ela tem uma profunda convicção de que mesmo aquilo é uma coisa pontual, que vai passar, daqui a pouco vem as eleições, e a Lava Jato foi para o escaninho, e vida que segue. Então não mudou uma vírgula. Talvez o que vai determinar é que ela vai ter algum mais cuidado, algum tipo de cuidado adicional para esse tipo de coisa. Mas veja, essas empresas são empresas que têm auditorias, essas empresas são empresas que têm compliance, essas empresas são empresas que têm conselho de administração, essas empresas têm todas as estruturas e todas as ferramentas de praticar uma ética do bem, coloquemos assim. Mas a sua prática é uma ética do mal. Bom, então o que nós precisamos? Lei, e lei que seja cumprida, e sanção, mas sanção que seja implementada, que seja aplicada, e, ao final, nós precisamos de mecanismo de transparência. Então, nós precisamos que mesmo a lei de transparência seja efetivada, seja implementada, seja cumprida. Porque nós aprovamos, olha, temos que colocar o salário de todos os servidores públicos disponível publicamente. Mas ninguém coloca. Mas a lei determinou que se colocasse. Isso é uma forma de ter um controle social minimamente sobre algumas ações do Estado ou de estruturas do Estado. Mas ninguém cumpre a lei nesse país. E se cumpre, cumpre já sabedor de que, no limite, se tiver um problema, eu tenho sempre uma válvula de escape, eu sempre dou um jeitinho brasileiro para resolver esse tipo de coisa. Então, se nós não conseguimos mudar o conceito,
dessa valoração, a gente vai ter muita dificuldade para conseguir fazer a mudança da estrutura, porque esses são os pilares. É como uma casa. Uma casa você constrói alicerce, põe as colunas. E os colunas que sustentam isso é que tipo de verdade, que tipo de confiança e que tipo de ética que nós estamos dispostos a praticar no dia a dia. Se ela não estiver baseada nesses fundamentos, a casa, pelo menos, vai ficar balançando todo dia, toda hora. É um Estado que faz um investimento equivocado dos seus recursos, a ponto de consumir quase todos eles, ou fazer com que eles fiquem subordinados a uma incapacidade de gestão. Né? Nós gastamos 90% dos recursos com o pessoal, não sobra um centavo qualquer para investimento, e o do que sobra para investimento, quando a gente vai ter que fazer as escolhas, a gente faz uma escolha que pretende atender grupos de interesse. A franja da sociedade, com as suas solicitações mais urgentes e necessárias, continuou, como sempre continua, nas calendas. Não é prioridade, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira prioridade. E a terceira, talvez, e mais preocupante perspectiva, é de que candidato, qualquer que seja ele, não teria capacidade de fazer uma mudança naquilo que está colocado como premissa, né? A nossa premissa de gestão é uma premissa que contempla e valoriza a economia. Quando a gente precisaria, para dar conta dessas dimensões sociais que estão colocadas, uma premissa que colocasse como linha de frente os aspectos das políticas públicas, principalmente naquilo que ela tem de mais estruturante, que seria saúde, educação e segurança pública. Como o nosso discurso, ao longo dos 30 anos pós Constituição Cidadã se transformou num discurso econômico, a cidadania ficou ao largo. E o sistema que estrutura isso, e que mantém isso, e que estimula isso, é essa a questão, ele está inalterado e inatacado. Então nós vamos dizer, eu vou eleger o Huck, Luciano Huck, ou vou eleger o João Dória, ou o Bolsonaro, ou o nosso ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, mas vou elegê-lo para governar em cima de que estrutura ecosistemática? Essa que está aí, e essa que produziu e sangrou e continua sangrando o país todos os dias. De modo que a perspectiva de qualquer deles ter capacidade de fazer uma inflexão para lá ou para cá, não existe. Ela padece da mesma limitação e da mesma dificuldade. Olha, a educação, enquanto ela não se constituir como um valor da sociedade, enquanto ela não se constituir como um valor do Estado, da nação, enquanto ela não se colocar como um valor individual da família e do sujeito, ela nunca vai conseguir produzir qualquer coisa melhor do que isso. Ou seja, ela é um desvalor. Não existe quem quer que seja no nosso país, que se você dizer para ele quais são as suas 10 primeiras prioridades, ele coloca a educação nessa estrutura. Não é? Então, se é esse tipo de valor que eu dou para a educação, em regra e na síntese, é esse o tipo de valor que eu dou para o professor, é esse o tipo de valor que eu dou para a escola, é esse o tipo de valor que eu dou até pelas necessidades da educação. Só que tem um dado que é inexorável e inquestionável. Olha, não existe a história de qualquer sociedade no mundo que conseguiu dar qualquer tipo de salto sem insumos qualificados. Sem você ter pessoas, capital humano qualificado, preparado, atualizado, você não vai para lugar nenhum. De modo que a gente continua jogando dinheiro no ralo e de modo que o esforço que nós fazemos, ele não consegue apresentar resultados, seja porque os nossos alunos saem pior do que entraram, e seja porque dos que entraram, a metade fica no meio do caminho. O que a gente entrega lá na ponta é um número muito reduzido de formados, dos quais a metade põe o diploma na parede e o resto vai tentar sobreviver, são sobreviventes. E é esse tipo de proposta de política que nós temos repetido ao longo, pelo menos, dos últimos 30 anos. Porque a educação, de novo, não conseguiu entrar na nossa agenda de indivíduo, de sociedade, de país e de nação. Sem isso, mas não vai ter um filho de Deus que vai querer ser professor. E sem bom professor, você não forma insumo. E sem professor sem insumo, você não tem competitividade, você não tem crescimento, não tem desenvolvimento e não tem, ao final, capacidade de disputar no mercado global em que a qualidade do insumo é fonte decisiva. Não é? Então, se nós não conseguimos sentar à mesa para produzir um consenso em que
esses valores estruturantes sejam defendidos por todos nós, da esquerda, da direita, do meio, o eu, o ele, nós não vamos conseguir sair de cima dessa ferida, não vamos conseguir dissecar essa ferida e não vamos conseguir curar essa ferida. Ela vai continuar sangrando e, infelizmente, essa ferida ela tende a aumentar e entrar em estado de metástase, principalmente para aqueles que mais precisam, que é a franja do tecido social brasileiro.